Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Alexson Marcos e hoje eu vou responder a essa pergunta que eu tenho certeza que já fizeram para você. Qual é a igreja certa? Afinal, o Brasil existe zilhões de igrejas evangélicas espalhadas por aí. Parece que cada uma ensina uma coisa diferente e, de alguma forma, a pessoa que não é evangélica acaba se sentindo confuso, ou até mesmo você que é evangélico tem certas dúvidas em relação a esse tema e eu quero esclarecer você. Por isso eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Você que ainda não é inscrito, me ajude se inscrevendo, ativando o sininho para você receber a notificação. Toda vez que eu postar vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. O número de evangélicos no Brasil cresceu de maneira assustadora desde a década de 80. São muitas as igrejas para todos os gostos. Igrejas sérias, igrejas com nomes engraçados, igrejas com costumes diferentes, com sistemas eclesiásticos e administrativos diferentes. Aliás, os católicos sempre costumam perguntar, sempre costumam questionar essa pluralidade de igrejas dentro do segmento protestante, porque no sistema do catolicismo existe apenas duas grandes ramificações clássicas. Existe o catolicismo ortodoxo, existe o catolicismo romano, que é o predominante do Brasil. Já nas igrejas evangélicas existem pentecostais, existem neopentecostais, existem os tradicionais e uma infinidade de outras ramificações dentro do próprio protestantismo. Porém, nesse vídeo eu vou falar para você 5 critérios para você identificar se a igreja que você está frequentando é uma igreja certa, bíblica e genuinamente evangélica. E o primeiro critério para você saber se uma igreja é certa ou não é este: a igreja certa é aquela que está baseada totalmente na Bíblia, do jeito como está escrito na Bíblia. É assim que deve ser essa igreja. Toda denominação religiosa tem uma tradição que os primeiros fundadores, os primeiros líderes, os primeiros pastores criaram e que necessariamente não são ruins, são saudáveis. Porém, a tradição da sua igreja não pode estar acima da palavra de Deus. E dentro desse mesmo assunto, o fundador da sua igreja, ele não pode se colocar acima da palavra de Deus, e você nunca deve colocar a palavra do seu pastor, fundador da sua igreja, como tendo o mesmo peso, o mesmo nível da palavra de Deus, dos escritos sagrados. Então, a igreja certa é uma igreja bíblica, isto é, ela incentiva todos a estudarem, não apenas lerem a Bíblia, mas estudarem a Bíblia e inclusive julgarem a palavra do seu pastor sob o crivo das escrituras. O segundo critério para você descobrir se uma igreja é certa ou não é este: toda igreja certa crê piamente que a salvação é exclusivamente obra e graça de Jesus Cristo. Em outras palavras, isso significa que aquilo que você fizer para querer se limpar com Deus não é suficiente. Aquilo que Jesus fez lá na cruz, lá no passado, isso sim é suficiente. Eu digo isso porque algumas igrejas querem condicionar a salvação da pessoa às obras que as pessoas fazem. O que são obras? É o dízimo que você dá, é a oferta que você dá, são os atos de caridade que você dá. Nada disso vai garantir a tua salvação, e a tua salvação não está condicionada a nenhuma coisa que você faça para querer se limpar diante de Deus. O terceiro critério para você descobrir se uma igreja é certa ou não é este: toda igreja séria acredita piamente que a salvação é exclusivamente por Jesus Cristo e que não existe nenhum outro caminho, nenhum outro meio que você possa chegar diante de Deus. Lá em Atos 4:12 está muito mais do que claro. O apóstolo Pedro disse que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo também falou, escrevendo a Timóteo, que existe somente um único mediador, um único Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Qualquer pessoa que queira fazer entender que você precisa passar por uma outra pessoa para poder chegar em Jesus Cristo, não acredite, porque essa não é uma igreja bíblica. A salvação é exclusivamente por Jesus Cristo. Talvez para você isso seja uma verdade muito óbvia para eu ficar repetindo aqui. Sim, é uma verdade muito óbvia, mas é preciso que isso seja muito esclarecido, porque na nossa sociedade pluralista, multiculturalista, afirmar que Jesus é o único caminho para a salvação pode ofender alguém, porque nós não vivemos somente numa sociedade cristã. Há pessoas que acreditam na salvação em Maomé, há pessoas que acreditam na salvação através do Espiritismo, das boas obras do Espiritismo. Como eu disse para você, não existe salvação em boas obras. Existe sim salvação se você crer na grande obra que Jesus fez lá atrás por você, lá no passado.
passado por você. Então, nessa nossa sociedade que é muito pluralista, afirmar que Jesus é o único caminho pode parecer muito estranho. É por isso que tem muitas igrejas que vivem convidando as pessoas para os seus cultos, convidando você que é católico, você que é espírita, você que é budista, venha conosco. Você ouve esse tipo de discurso e pensa, ora, chega lá dentro, essas pessoas elas serão evangelizadas, mas elas não são evangelizadas lá dentro, elas não ouvem dizer nesses cultos que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Portanto, esse é um critério elementar do cristianismo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Quarto critério para você descobrir se uma igreja é certa ou não é este: toda igreja certa, ela crê no pecado original e que através de Adão toda a humanidade ficou destituída da glória de Deus. Através de Adão, nós fomos depravados completamente. Todas as nossas cognições, todos os nossos pensamentos, eles foram modificados pela presença do pecado em nossa vida, de maneira que é preciso de um Salvador para que nos purifique desses pecados e lave a nossa alma espiritualmente. Essa é uma verdade muito elementar e talvez você fique também se perguntando, mas por que repetir isso aí, já que isso é básico do cristianismo? É uma coisa muito básica, mas que está deixando de ser repetido em boa parte dos nossos púlpitos. Sabe por quê? Hoje se prega muito sobre prosperidade, hoje se prega muito de você alcançar os seus objetivos nesta terra, hoje se prega muito sobre curas, sobre milagres, e está faltando a pregação de João Batista, está faltando a pregação de Jesus Cristo, está faltando a pregação de Pedro, que é esta: arrependei-vos dos seus pecados. Uma igreja verdadeira é aquela que não somente crê na doutrina do pecado original, mas também convida as pessoas a abandonarem os seus pecados e aceitarem a Jesus Cristo. E quando eu falo que a igreja certa é aquela que crê na doutrina do pecado original, eu também me refiro àquela igreja que incentiva os seus membros a confessarem os seus pecados todos os dias diante de Deus. Muitas igrejas têm escândalos horríveis e as pessoas não são incentivadas a deixarem aquelas práticas. Muita coisa é acobertada para que não se perca o número de membros, para que não se perca a receita financeira. Essa não é a igreja bíblica se essa igreja procede dessa maneira. E o quinto critério para você identificar uma igreja certa é este: toda igreja certa incentiva os seus membros à santificação e à consagração total para Deus. Isso significa que a igreja verdadeira é aquela que incentiva os seus membros a se distanciar de práticas que não são cristãs, e isso conduz à santificação. Essa santificação é uma obra também operada pelo Espírito Santo mediante as atitudes devocionais de cada crente. Por exemplo, a igreja que incentiva os seus membros a orar, a estudar a Bíblia, a se congregar, a ser voluntário na obra de Deus, a servir a Deus independente de qualquer coisa, essa é a igreja certa. Essa é a igreja que está buscando ser santa para se encontrar com Jesus. Quando eu falo de consagração, eu quero me ater também ao aspecto futuro. Por que eu estou dizendo dessa forma? Muitas igrejas e muitos crentes se santificam, se consagram só quando querem, por exemplo, receber uma porta de emprego. Ali eles fazem campanhas e campanhas de oração, campanhas financeiras, faz tanta coisa. E na verdade o objetivo dessas campanhas não é santificar a pessoa para se encontrar com Jesus, mas sim para receber as bênçãos de Jesus aqui nessa terra. Uma igreja verdadeira é a igreja que incentiva os seus membros a se santificarem para morar com Deus e não com segundas intenções e não com objetivos escusos. E o sexto critério para você identificar a igreja certa é este: toda igreja certa crê, prega e espera ansiosamente pela volta de Jesus Cristo. Essa é uma verdade elementar do cristianismo, mas que está sendo perdida por tantas mensagens vazias, está sendo substituída por outras mensagens. Há igrejas que incentivam você a conquistar, a ter vitórias aqui, a você construir o seu império aqui. E Jesus não incentiva dessa forma. Jesus incentiva você a buscar e a construir a sua vida do outro lado. Jesus incentiva você a construir riquezas e tesouros no céu. Se a igreja que você frequenta te incentiva você a conquistar tudo aqui, mas não fala que Jesus está voltando, se essa igreja não te incentiva a te encontrar com o teu Senhor, a morar com o teu Senhor, se essa igreja não te faz sentir a alegria da volta de Jesus, essa igreja está distanciada da Bíblia e precisa voltar urgentemente. A pregação da segunda volta de Jesus, a pregação do arrebatamento deveria ser a nossa maior esperança, deveria ser a pregação que deveria estar no centro de nossos púlpitos. Porém, nós estamos tão apegados com essa vida, há igrejas que estão tão apegadas a essa vida materialista, a conquistar riqueza, a construir fortunas, a incentivarem os seus membros a construir fortunas, como se todo mundo fosse agraciado para isso.
isso. E você sabe que nem todo mundo vai ser rico, que nem todo mundo pode ser rico, mas o pobrezinho, coitado, ele vai enganado ou se deixou ser enganado e crê naquele papo e faz todo sacrifício para conseguir construir os seus tesouros aqui e não se consagra para se encontrar com Deus. Portanto, a igreja certa é aquela que incentiva os seus membros a crer, a pregar e a esperar ansiosamente, com muito entusiasmo, a volta de Jesus Cristo. Isso ainda te anima? A sua igreja te incentiva a esperar a volta de Jesus? A sua igreja ainda crê e prega que Jesus está voltando? A pregação do arrebatamento é ainda tema central do seu púlpito? Se não for, essa igreja não é bíblica e você precisa se afastar urgentemente e buscar uma igreja não a mais perto de você, mas aquela que está mais próxima da Bíblia. Como você deve ter percebido, eu não toquei em questões secundárias. O que são essas questões secundárias? São aquelas que não fazem nenhuma diferença à sua salvação se você crer ou deixar de crer. Por exemplo, calvinismo, arminianismo, discutir se a igreja vai passar ou não da grande tribulação, dons espirituais, a atualidade do batismo com o Espírito Santo, são questões que não fazem nenhuma diferença se você crer ou deixar de crer. Se mulher pode se pintar, se mulher pode usar calça, se homem pode usar bermuda, isso não faz nenhuma diferença à sua salvação. São questões secundárias, mas infelizmente são essas questões que muita gente acaba definindo como se esse fosse o critério para identificar se uma igreja é certa ou não. Muitas pessoas acham que se uma mulher usar calça, ela está condenada a ir para o inferno. E a Bíblia não diz isso. E há igrejas que acabam julgando tudo a partir dessas questões secundárias. Como você deve ter percebido, essas doutrinas que eu citei aqui são a doutrina fundamental que une todas as igrejas. Toda igreja tem as suas variações, toda igreja tem suas diferenças, toda igreja tem uma liturgia diferente, porém, todas elas, se elas forem igrejas bíblicas, elas estão ligadas, elas estão juntas em um único eixo, em uma única espinha dorsal, que são as doutrinas fundamentais da nossa fé. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Se você está procurando uma igreja certa, saiba, a igreja certa é aquela que está fundamentada na Bíblia, é aquela que crê na salvação unicamente pela graça de Deus, é aquela que crê que não existe salvação fora de Jesus, é aquela que crê que o pecado ele corrompeu toda a humanidade e é aquela que crê que um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo santo. E aí, Deus não vem buscar denominações religiosas. Muita gente pensa que quando chegar no último dia, Deus vai chamar: vem para cá a Assembleia de Deus, vem para cá os batistas, vem para cá os presbiterianos. No dia do arrebatamento, quem vai subir é um povo santo e lá no céu não terá divisão de igrejas. E você que está assistindo esse vídeo, qual igreja você pertence? Escreve aí nos comentários de que igreja você pertence, como é que você enxerga as outras igrejas, o que você considera como critério fundamental para definir uma igreja bíblica. Escreve aí nos comentários. Não se esqueça, se esse vídeo ajudou você e tirou as suas dúvidas, deixa o seu like. No outro vídeo que eu vou falar posteriormente, eu vou falar dessas questões secundárias que acabam fazendo uma confusão danada na cabeça de muita gente. Fica comigo e eu te aguardo no próximo vídeo.